Ô, Luciana, falando aqui de Paracambi, eu vi um corte sobre a tua saída, que houve uma perseguição a você e tudo mais, e eu não imaginava que Paracambi, ainda mais naquela época, instalação de milícia e tudo mais. Você pode contar detalhes aqui pra gente, como é que foi? Então, eu não saí por causa disso, não. Eu saí mesmo porque eu já tinha a possibilidade de ser promovida, né? Mas eu cheguei a ficar com escolta em Paracambi. Caramba. Eu cheguei a ficar com escolta porque lá em Paracambi houve um episódio de uma tiroteca na delegacia, de um policial atirando no outro. Imagino que seja uma história famosa lá, não é? Então eu cheguei, primeiramente estava nessa situação de salinhas em cima do Banco do Brasil, você não tinha como ter noção de absolutamente nada. Quando eu comecei a me situar, ou seja, me organizar e pegar esses processos mesmo para despachar, deixa eu ver o que é isso aqui, esse processo está grande, deixa eu ver o que é. Eu sou muito voltada para o crime, eu sou uma juíza eminentemente criminal e peguei um processo daquele paralisado. Falei, o quê? Aí eu botei para andar o processo, não é? Era um problema ali que dizia respeito justamente à instauração dessa milícia, né? Começou a se aventar que o desentendimento teria ocorrido por conta de ônibus que eram parados vindo do Paraguai, parados na Dutra, né? E que essas pessoas, em tese, eram divididos aqueles bens que vinham do Paraguai. Houve uma certa desavença em relação a essa divisão entre aqueles policiais que, obviamente, não podiam sequer ser chamados de policiais, né? Mas estavam ali. E então eu comecei a investigar isso. Isso foi... obviamente, eu peguei um fio e fui puxando, né? Aí, quando eu fui puxando, eu já peguei uma outra história de algum tipo de homicídio encomendado, de alguém que estaria atrapalhando as escutas. A gente fazia escutas. Eu peguei um promotor também que era muito excelente, promotor muito voltado para o crime. Então, como eu disse, a gente fazia operações, enchia ônibus de traficantes nessa modalidade de formiguinha, que eram tráficos que vinham em pouca quantidade aqui do Rio, das comunidades, pouca quantidade de droga para ser revendida lá, não existia um tráfico de lá, né? Era em Lages a maior quantidade, a gente pegava no trem, a gente pegava pela escuta como é que aquilo ia se disseminar ali. Então a gente chegava a encher ônibus. Na ocasião eram 2 ônibus saindo dali com pessoas detidas, porque pegas na interceptação, investigação, vamos lá. Então, nesse caso, eu peguei uma testemunha aí de um fato desse, uma testemunha de viso, uma testemunha que viu os fatos, envolvendo essas mesmas pessoas que estavam envolvidas ali, dentre eles um X9. E aí eu prendi esse cara, o X9. E em 2º grau de jurisdição mudou o relator de jurisdição, né? Ou seja, 2º grau lá no fórum, né? E mudou o relator que entrou acabou soltando esse indivíduo. E essa testemunha foi morta no hortifruti durante o dia, mais precisamente de tarde, na frente da cidade toda. Caramba, será que ele não sabia? Pode Enfim, aí a coisa começou a esquentar mais, né? Caramba. Aí eu prendi o policial que tinha dado o tiro, né? Aí ele já ficou preso e aí a coisa foi se desmontando. Então, eu acho que houve ali a intenção de uma instauração de uma milícia ali. Sim. Através de maus policiais, através de condutas extremamente reprováveis, mas obviamente, eu tenho esse timing, esse faro que eu gosto realmente de atuar nos processos criminais, e a gente conseguiu ali, eu não sei como está agora, mas naquele momento ali, ele acabou sendo preso de novo, depois desse homicídio, né, altamente ousado, né, eu diria abusado, né? Ele acabou sendo preso de novo, e aí eu levei o processo mais adiante, mas eu não saí de Paracambi por conta disso. Aí, antes disso, eu tive pessoas indo no fórum, no cartório, para me ameaçar, ameaças veladas, perguntando que horas eu saía, e que horas, quando é que eu estaria. Eu estava todo dia, mas aí
queria ir no cartório para saber detalhes, né? O meu carro ficava parado na porta do fórum, ali naquela lateral, não tinha muito como esconder e tinha aquela estradinha que dava acesso à Paracambi da Dutra, né? Você saía da Dutra, que era cheia de quebra-mola, onde tem o DCMUM, onde tem tudo isso. Então, ali que era o receio, né? Então, eu tive que botaram uma escolta do tribunal, ciente daquilo que estava acontecendo, né? É uma escolta de ótimos policiais. Só que a minha vida até hoje é muito corrida. Eu corria muito ali. Então, eu fazia aqueles 90 quilômetros em 1 hora. Já matou uma capivara ali? Não, nunca matei bicho Pode falar. Não, nunca matei bicho nenhum. Eu tenho pavor de matar bicho. Não, eu já tive o seguinte, já tive caminhão de mudança caindo. Colchão, estrado, em cima do meu carro na Dutra. Já tive isso. Já tive. Porque sabe que Paracambi morre muito animal ali na pista. Tô brincando. Então, eu peguei um atropelamento, já mudando completamente de assunto, eu peguei um atropelamento que atingiu uma promotora na época de Paulo de Fronten, que a juíza se deu por suspeita, veio pra mim, que eu era tabelar, eu era substituta quando ela não podia julgar. Ela pegou um bezerro na Dutra, na altura de Queimados, ali ainda a nossa jurisdição. Veio pra mim. Então, ela disse que o carro dela ficou destruído, ela deu muita sorte de sair viva, né, sair bem, mas ela disse que quando olhou pra trás, não tinha mais o bezerro, porque já tinham levado o bezerro pro churrasco. Né? Então, ali, eu voltava tardaço da noite, eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo, e voltava, digamos assim, embalada, sabe? Então, eu escutava a voz da minha mãe assim, Luciana, devagar. Aí eu falava assim, caramba, o bezerro. Aí podia aparecer o bezerro, né? Aí eu dava aquela segurada, sabe? Mas eu andava ali muito rápido. Eu chegava muito rápido e passava por... Acho que eu nunca passei por nada grave. Eu nunca me furou um pneu naquela estrada, graças a Deus. E você fazia esse bate-volta todo dia? Todo dia. Eu gostava muito de dirigir. Eu viajava pro sul, pro nordeste de carro. Desde muito nova. Então, eu sempre gostei de estrada. Então, eu falei, por isso que eu escolhi, que eu sabia que dava pra voltar. 90. Se não tinha pardal, a gente fazia um pouco mais rápido, mas a escolta não me acompanhava nessa época. Você voltou a Paracambi depois? Eu voltei um dia que eu fui pra Mendes. Eu tenho um padrinho que é médico, que tá velhinho, que mora em Mendes, que é muito meu segundo pai, e eu estive lá visitando ele. Agora há pouco tempo parei ali, tava rolando uma feira na Rua do Fórum, acho que era um domingo. Isso. Domingo. Pois é. Aí parei ali, dei um mandado, olhei o fórum, vi como é que tava rapidinho e fui embora. O curioso desse caso desse combate a essa suposta milícia, que anos depois, né, recentemente, saiu uma operação em Paracambi que se prenderam muitos policiais. Exatamente. Era o grupo dos 13, dos 12, no G1. Parece muito o modo que você citou aqui. Aquilo ali era, e a gente pegou também, nessa mesma época, que tinha um delegado que entrou lá, um delegado muito sério, um delegado que trabalhava legal. Então, isso também foi uma série de fatores que nos possibilitaram fazer uma investigação legal e desbaratar aquilo ali. Eu não sabia, eu já devia ter saído de lá nessa operação, né? Mas certamente eu plantei essa sementinha com muito orgulho de poder oferecer esse presente, né? Porque não ter milícia, não ter nenhum tipo de força paralela numa cidade que, bem ou mal, consegue manter a sua integridade, a integridade da população é muito bacana. Porque é um conjunto de ações, né? Por exemplo, Paracambi é a única cidade que não tem o mototáxi regular. Não tem nem mototáxi em Paracambi. Não tem mototáxi. Você sabe, essas cidades entram com mototáxi, depois não tem van em Paracambi. Então, na época foi proibido, lembra? Tentaram colocar e não conseguiram. Não tem Gatunete ainda tem um pouco, mas essas questões têm a liberdade de você comprar um gás em qualquer local, instalar a tua internet. Né? Isso tem que ser liberdade. Tem liberdade, entendeu? Pra todo mundo, né, seria pessoal? Certo, né? Provavelmente seja a única cidade da Baixada que ainda tem essa liberdade. Porque ali é sitiado, filho. Em volta ali, todas ali. Tudo ali. Eu fico muito... Pra mim é um refresco, assim, saber de vocês que a coisa não tá tomada, que tem luz no final do túnel, que Paracambi ainda é verde, que, sabe? Então é muito, muito bacana.